quórum. 7 vereadores. Havendo meio regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 18h01. Nesse instante, coloco em discussão e votação a ata da 23ª sessão ordinária, bem como as sessões extraordinárias número 38, 39 e 40. Algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo com as presentes atas, permaneçam como estão. Aprovado as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Emenda 9 de 2017. Modifica o dispositivo do projeto-lei 19 de 2017, que dispõe sobre a instituição do programa de hortas comunitárias no município de Atibaia, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini. Redistribuir as comissões de origem. Lembrando que esse projeto de lei sai da pauta da ordem do dia dessa sessão. Projeto de lei 60 de 2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento de força, luz, telefonia e internet na área urbana do município de Atibaia e da outras providências, de autoria do vereador José Carlos Machado. As comissões de Justiça, Planejamento, Obras e Finanças. Projeto de resolução número 8 de 2017. Dispõe sobre o percentual das funções de confiança e dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, de autoria da mesma diretora. A Comissão de Justiça. Não existem mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo e Finanças e Orçamento. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei número 59 de 2017, que dispõe sobre denominação de Rua Antônio Gonçalves, neste município. A ordem do dia da próxima sessão ordinária. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de resolução 7 de 2017, que dispõe sobre os homenageados e os requisitos para serem homenageados pelo Dia Municipal do Profissional de Educação Física de Atibaia, previsto na Lei 4.153 de 2013 e da outras providências, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 50 de 2017, que dispõe sobre a revogação dos artigos 2º e 3º da Lei Municipal número 4.153, de 1º de julho de 2013, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. A ordem do dia da próxima sessão ordinária. Não existem mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos requerimentos. Requerimento 128 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis se há projeto de implantação de acessibilidade em todas as ruas da cidade, principalmente na região central, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Este vereador.
10 minutos com a partes. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Senhor presidente, a finalidade aqui deste requerimento é questionar a administração se existe algum projeto para implantação nas ruas da cidade de acessibilidade, visto que este vereador, há cerca de 3 meses atrás, ele apresentei uma indicação na casa solicitando acessibilidade em apenas um local que está localizado ali entre as ruas João Pires e José Pires. Já fazem 3 meses e eu não recebi nenhuma posição da administração em relação a esse pedido. E nota-se que não é só nesse local que se vê a falta de acessibilidade na cidade. Você anda pela cidade inteira e só em apenas alguns lugares existe acessibilidade e a gente percebe que falta, principalmente aqui nas ruas da região central da cidade. Eu, inclusive, presenciei na semana passada uma situação assim que me deixou bastante indignado. 3 pessoas ajudando um cadeirante ali a subir na calçada, aqui na rua José Alvim com a José Inácio. Então, nota-se que falta, né? O microfone está um pouco ruim mesmo. Falta uma preocupação em relação a isso, né? A gente percebe que precisa implantar, principalmente aqui na região central. Tudo bem, a cidade inteira precisa, mas você vê que nas ruas aqui da região central não tem. Então a gente espera que a administração, né, dê uma atenção especial, né, para isso. Pense um pouco nos portadores de necessidades especiais, principalmente nos cadeirantes, né? Porque você vê que tem as faixas de pedestres, né? Principalmente aqui nesse local onde tem muito paralelepípedo, está pavimentado, mas quando a pessoa chega no meio-fio ali, ele não consegue passar porque tem o degrau. Então a gente pede que a administração dê uma atenção para isso e, se tiver um projeto, né, em andamento na prefeitura, que se dê agilidade para isso, se dê uma atenção especial para essa situação. Era isso, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Esta vereadora. Só 10 parabenizar o vereador Júlio pelo requerimento, gostaria de assinar junto. É um problema antigo aí da cidade, acessibilidade, para passar com o cadeirante aqui na cidade. Só isso, senhor presidente. Vereador Daniel, 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares, mesa diretiva. Boa tarde a todo o público presente, aqueles que nos acompanham pela internet também. Parabenizar meu companheiro de bancada aqui, o vereador Júlio, pelo requerimento. É um assunto que torna essa casa, por diversas vezes nós já apresentamos indicações nesse particular também, e gostaria também de assinar um requerimento com o senhor. E mais, né, além dessa questão de não se verificar em muitas calçadas, vamos dizer assim, as rampas de acessibilidade e tudo mais, como eu já disse em outras ocasiões, existem locais na cidade que de um lado do passeio público você tem a rampa de acessibilidade para que a pessoa possa descer, o cadeirante, e adentrar a faixa de pedestre, e aí ele entra na rua para atravessar para o outro lado, e do outro lado, quando ele chega para subir na calçada, não tem a rampa. Então a situação é pior do que se imagina, né? Porque você induz o cadeirante a ir por uma situação de risco que é a rua, e ele chega do outro lado e não tem como subir. Porque isso a gente tirou foto, trouxe lá no final da Avenida São João, enfim, nós sabemos que a cidade é muito grande, muitas coisas precisam ser feitas no município, mas de fato o vereador Júlio tem razão, o poder público precisa ter uma atenção maior, um olhar diferente para aqueles que mais necessitam aí de providências especiais do poder público. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se.
Requerimento 129 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis se há projeto e previsão de implantação de saneamento básico no loteamento Boa Esperança, bairro Ponte Alta, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 130 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis se há projeto e previsão de pavimentação da estrada do Roncador, bairro Jardim Estância Brasil, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 131 de 2017. Requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito, através da secretaria competente, prestar informações sobre a obra e o projeto que está sendo edificado na rua Jussara, de frente ao número 195, Jardim das Palmeiras, de autoria do vereador Reginaldo da Costa Ramos. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Isso, vereador. 10 minutos com a partes. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, público presente. É o seguinte, senhor presidente, eu fui procurado pelos moradores do Jardim das Palmeiras, né, sobre o empreendimento que está sendo construído no Jardim das Palmeiras, na rua das Jussaras, no número 195, sobre uns prédios que está sendo construído, 3 torres, né, que construíram esses 3 prédios, mais 30 sobrados de 32 sobrados germinados. E a semana passada, o nobre vereador Júlio César Mendes fez um requerimento sobre a estação de tratamento de esgoto. E esses 30 sobrados que foi construído já foi ligado à rede de esgoto na estação de tratamento do Jardim das Palmeiras. E essas 3 torres que estão construindo, eu queria saber aonde vai ser ligado essa rede de esgoto, porque a demanda lá já está superada. Então, se for ligar toda essa rede de tratamento na mesma estação, ali não vai suportar a demanda. Então, eu queria saber aonde, se vai ser criada uma nova estação de tratamento de esgoto, né? Se vai ser construída pelo próprio empreendimento, né? Porque, igual o Júlio fez o requerimento sobre o mau cheiro, eu moro no bairro, ele também mora no bairro, e a gente está passando uma situação difícil, né, lá no bairro, pelo mau cheiro. Então, eu queria saber se o empreendimento vai fazer uma nova estação de tratamento para ser utilizada ali no condomínio. É só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Permite uma parte, não, vereador? Sim. Eu peço primeiramente autorização para assinar em conjunto esse requerimento. Realmente a gente espera que a administração cobre do empreendedor, em contrapartida, que seja feita ali no local uma estação para tratar especificamente o esgoto dessas 3 torres, porque a estação do bairro não comporta mais, né? A gente está passando por problemas lá, por conta do odor que é exalado dessa estação, e se realmente for ligado o esgoto dessas torres na estação do bairro, vai ficar crítico ali a situação. Porque não está afetando só o Jardim das Palmeiras, está afetando também os bairros vizinhos, né? No caso, Jardim Cerejeiras, até mesmo Caetetuba, que é próximo ali do local. Era isso, obrigado, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Não existe mais requerimentos. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e dos autores das indicações. Público presente, boa noite a todos, nobres pares, mesa diretiva.
Boa noite. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta Casa, eu solicito a dispensa das leituras das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Coloco em votação a solicitação do nobre vereador José Carlos Machado, segundo secretário dessa Casa, solicitando a suspensão da leitura das indicações. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, suspensa a leitura das indicações, encaminho ao senhor prefeito. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Moção 27 de 2017. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor José Carlos Fará. A vereadora que abaixo subscreve, na forma regimental, propõe a inserção na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária os votos de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor José Carlos Fará, no dia 4 de agosto do corrente ano, uma perda irreparável. O senhor José Carlos Fará nasceu em 23 de dezembro de 1941, em São Paulo. Era casado com a senhora Maria Rosa, deixa 3 filhos e um neto. Fará era conhecido por ser um amigo de verdade. Estava sempre com a família, muito carinhoso e gostava de ajudar as pessoas. Tinha 75 anos. Era jornalista e presidente da rádio Jovem Pira, conhecido por ser um excelente profissional de comunicação e muito querido pelos ouvintes do programa que apresentava O Povo Pergunta. Certo é que a voz de Fará marcou a vida de muitas pessoas de Piracá e região. Para os familiares e amigos restam as lembranças dos bons momentos. Ante o exposto, requer a aprovação dessa singela moção de pesar aos familiares do senhor José Carlos Fará, para que seja enviado um ofício acerca dos mais sinceros sentimentos e manifestação de solidariedade pelo triste acontecimento, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, presente moção. Existe algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Moção 28 de 2017. Apresenta a moção de congratulações pelos 120 anos do Clube Recreativo Atibaiano, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Para discussão na próxima sessão. Não existem mais moções. Solicito ao primeiro secretário que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Não existem vereadores. Desculpe, senhor presidente, só está escrito. Vereador José Carlos Machado. Pela ordem. Vereador Júlio e Daniel também colocar. Vereador José Carlos Machado, 10 minutos, com a parte. Novamente, boa noite a todos. Senhor presidente, eu escrevi em tema livre hoje, porque na festa das festas da cidade, no bairro do Tanque, existe lá uma base da Polícia Municipal. E desde que começou a festa da cidade, foi tirado os guardas de lá. Isso está causando um transtorno no bairro. Voltou tudo de novo, né? Voltou que não tinha acabado, né? O pessoal estava correndo. Só que hoje, por volta da 1h novamente, houve um assalto numa residência lá de uma pessoa lá que estava trabalhando. E os remediantes entraram lá e levaram todas as coisas da casa dessa mulher, né? São um casal que trabalha fora, televisão, carregaram lá por volta de 1h da tarde. Então esse vereador já vem cobrando o prefeito, cobrando o secretário nosso aí, que é o nosso vereador aí, que está licenciado, secretário hoje, e inclusive liguei para ele e estou pedindo para o senhor prefeito, encarecidamente, para voltar essa guarda no bairro do Tanque, porque se fazer a base lá, para deixar a base parada lá, então não tem condições. E a gente é cobrado lá para os moradores, que o bairro do Tanque, talvez o pessoal não anda lá, mas à tarde não consegue andar, o pessoal precisa dar uma volta lá e ficar mandando guarda 10 horas, meia-noite, meio-dia, depois correr para a cidade. Eu até entendo que o prefeito falou que está difícil para pagar a guarda, tem guarda aí tirando muito mais que deveria ter, mas um bairro não pode colocar uma base no bairro e largar a base abandonada. Voltou tudo, né? Então, eu estou pedindo encarecidamente, já não é a primeira vez, né? Aconteceu no bairro Santa Helena, no Planalto, Jardim Paraíso, o pessoal voltou tudo de novo.
Então, eu estou fazendo esse apelo aqui, pedindo para o prefeito que ele volte a guarda na base do bairro do Tanque. Nem que seja para colocar uma viatura lá, porque a viatura pelo menos já assusta o pessoal lá, porque está complicado. Por volta de 1h da tarde, a pessoa estive lá, me ligou, fui correndo lá, a mulher chorando na casa e levou tudo a coisa da casa da mulher, ninguém notou a placa. Você sabe que é um carro preto, Gol preto. E é impressionante que o pessoal, um monte de gente passando, que é a rua José Pires ali, que vai para Gilberto Santana, e ninguém notou que o pessoal estava na casa carregando as coisas deles lá, que levou tudo. Só não levou fogão, geladeira, porque não coube no carro. Mas é impressionante, dá dó. E fora o que fizeram na casa. Reviraram, jogaram todos os mantimentos no chão. É uma coisa que vê a pessoa lá que trabalha, chorando por causa das coisas que eles estão pagando ainda, um carnê. Então, eu peço encarecidamente para o prefeito que ele volte a guarda no bairro. Porque o povo lá, o bairro é grande, precisa de uma guarda. E lá não é 24 horas mesmo. E outra coisa também, prefeito, também, senhor presidente, voltando de Maracanã hoje, me deparei lá com onde tirou as casinhas lá. Eu parei com um amigo lá, conversar lá, e o cara levou eu ver lá. E eu não entendo. Foi lá, tirou, tudo bonitinho. E está uma situação lá de calamidade. O pessoal tem que aterrar aquilo lá. Não é possível, que o povo não merece aquele esgoto correndo no céu aberto, aquele lixo lá. Está tirando terra de um monte de lugar aí. Não é possível que a gente cobre aquilo lá e precisa tampar aquilo lá. É uma situação de defesa civil ir lá e ver o que pode fazer, uma água, um esgoto, né, onde foi tirado os entulhos, quebrou e foi lá, quebrou e deixaram lá. Então, eu já sou contra, né, quando vai derrubar, o vereador ir lá acompanhar. Eu acho que tem que acompanhar e depois voltar lá para ver se fez o serviço certo. Porque tem que chegar lá e fazer o serviço certo. Os moradores não merecem aquilo lá. O pessoal fala, está invadida. Tudo bem, mas tem casa do lado, mau cheiro, o esgoto correndo lá, muitas crianças. Então, eu peço que eu já encaminhei um ofício para o nosso secretário lá secretário do Valdo, que ele volte no local, que cubra pelo menos aquele entulho, porque dá vergonha de ver. Tá bom, senhor presidente? É só isso, por enquanto. O vereador permite uma parte? Pode? Um minuto. Novo vereador, eu também fui comunicado dessa situação no Caetetuba, acho que é Rua Arsena, né? Sim, isso mesmo. Me marcaram na rede social. Foi aquele local onde foi demolido os barracos, retirado aquelas pessoas, né, que estavam em situação de risco, vulnerabilidade social. Sim, sim. Então, a gente espera que sejam tomadas providências em relação à situação no bairro, porque se vê ali que o esgoto está correndo a céu aberto, né? Isso aí é um problema de saúde pública, isso está afetando os moradores ali próximos da região, então a gente espera, né, que a administração tome providências aí para retirada daquele entulho também que ficou lá, demoliram, mas o entulho não foi retirado, né? E tem a situação do esgoto também, que corre a céu aberto, então a gente espera aí da administração a providência com relação a isso, e eu parabenizo o vereador pela indicação. Obrigado. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Júlio César Mendes. 10 minutos com a parte. Senhor presidente, só para fazer destaque aqui de uma indicação, eu fui procurado por moradores ali do loteamento Pedra Bela, no bairro da Pedreira, por conta da dificuldade deles em relação ao recebimento de correspondências ali no loteamento, porque as residências ela não têm numeração. E a dificuldade, né, de receber a correspondência ali é muito grande. Eles têm que fazer isso através de caixa postal e com certeza, se as casas receberem numeração, vai facilitar em muito ali a vida dos moradores. E também o trabalho dos órgãos públicos, né? Principalmente dos Correios, e até mesmo da Prefeitura, que os moradores vão passar a receber ali os seus carnês, né? PTU e outros impostos nas suas residências. Então, eles pediram para este vereador, né, que fosse encaminhado ali via anteprojeto, porque eu expliquei que
não daria para ser iniciativa nossa por conta do vício de competência. Então, hoje pela manhã eu estive com o prefeito e conversei com ele, e eu estou encaminhando um anteprojeto, através de indicação, um projeto da mesma forma que foi feito lá no bairro do Portão, este ano, foi encaminhado para essa casa e aprovado. Então, a gente encaminha também para que seja feita a adequação, né, dos números ali, nas residências do loteamento Pedra Bela, da mesma forma como foi feito lá no bairro do Portão. Que com certeza vai facilitar muito ali a vida dos moradores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Queria agradecer a presença da secretária de Cultura e Eventos, Liane Coco, nosso ouvidor, Rafael Carneiro. Mais algum vereador inscrito? Vereador Daniel Martini. 10 minutos com a partes. Boa noite a todos novamente. Faço uso da tribuna para falar um pouquinho de algumas questões do trânsito do município, mas eu gostaria de começar comentando a fala do nobre vereador Zé Machado quanto à questão da segurança pública na nossa cidade. Acredito que muitos de nós temos recebido reclamações em nossos gabinetes acerca do sentimento de insegurança que paira na cidade. Isso vem crescendo ao longo dos últimos anos. E a tendência natural do munícipe, muitas vezes, é colocar a responsabilidade da questão da segurança pública nos ombros do município, nos ombros do prefeito. E nós sabemos que, até por uma questão de atribuição e competência constitucional, eu digo infelizmente, porque muitas vezes se tivesse na mão do município seria mais fácil de resolver, mas infelizmente a questão da segurança pública, ela não é responsabilidade do município, não é responsabilidade do prefeito. A guarda municipal, ela existe e acaba sendo um braço muito forte na ajuda do combate ao crime, mas a função constitucional da guarda municipal é o zelo pelo patrimônio público e não necessariamente estar na rua correndo atrás de bandido e todas essas questões. Quando a prefeitura ela coloca bases comunitárias nos bairros, é para trazer aquela sensação de segurança, uma segurança mais ostensiva, mas eu entendo perfeitamente as dificuldades que o governo deve ter enfrentado por conta de número de efetivo da guarda municipal, e Atibaia é uma cidade muito espalhada, com muitos bairros, e a dificuldade enorme de deixar um posto, vamos dizer assim, estabelecido em cada um desses bairros. Eu acho que a questão, Zé, e eu compartilho do teu anseio, da tua preocupação e desse sentimento que paira, especialmente nos bairros um pouco mais afastados do centro da cidade, a questão é que nós deveríamos cobrar com mais efetividade o governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo é responsável pela Polícia Militar. Nós temos que ter um aumento de efetivo da Polícia Militar na cidade. Não necessariamente lutar por um batalhão aqui, uma corporação toda aqui, não é nada disso, mas simplesmente o aumento do efetivo da Polícia Militar. Temos aqui o nobre vereador Tiãozinho da Farmácia, que é ex-deputado, e eu sinto hoje o fato da cidade não ter um deputado daqui, Tião. Como é difícil uma cidade do tamanho de Atibaia, quase 140 mil habitantes, e nós infelizmente não temos um deputado da cidade, não temos uma representação efetiva na Assembleia Legislativa com alguém do município, assim como também não temos em Brasília hoje com ninguém representando efetivamente na cidade. Claro que tem deputados que se apresentam como parceiro da cidade, que tem voto na cidade, muitas vezes abrem os gabinetes nas assembleias e também na Câmara dos Deputados para nos receberem, mas é diferente quando você tem alguém da cidade mesmo, né? Então, isso fica o recado. Ano que vem tem eleição para deputado, não sei se haverá ou não candidatos do município, mas que todas as forças aqui representadas na Câmara Municipal, que nós tenhamos espero que possamos ter essa consciência da necessidade de muitas vezes unir forças para que a gente possa ter uma representação maior junto ao governo do Estado de São Paulo. Só permite uma parte, vereador? Claro. Eu até entendo, o senhor falou aí da Polícia Militar, a gente tem ligado o 90, lógico, a Guarda Municipal também para cuidar do patrimônio público, mas eu estou falando num bairro que a gente reside, que quando colocou a guarda lá, mesmo que não fizesse nada, o bairro se sentiu uma segurança, porque você pega 3 pistas até Esmeralda e Laranjal, a polícia está perto ali.
inibe os marginais, ou as pessoas que chegam no bairro do Tanque para roubar ou para fazer alguma coisa, vê, opa, aqui tem polícia, né? Então, eu estou vendo essa ação que está fazendo aí, que o nosso nobre ex-vereador, o vereador lá afastado, o Lucas, está fazendo, uma ação que vai na Fernando Dias, está aqui de um lado, está do outro. Eu vejo 10, 12 guarda municipal lá. Eu acho que, como você fala lá, é público, tudo bem, mas eles, às vezes tem mais guarda municipal lá do que polícia militar. Então, se vai fazer isso aí, por que não deixar o guarda no bairro, que é um bairro afastado? Então é isso que eu cobro, porque você vai no bairro lá no Tanque, lá você vai na padaria, à tarde, o pessoal pensa que vereador é polícia. Porque toda hora você vê coisa errada, vereador não é polícia. Aí ó, você está vendo aí, ó, o cara está fazendo isso, aquilo. Então, quer dizer, quando eles estão lá, a segurança é total. As mães vêm na praça, hoje já não está conseguindo vir na praça mais, porque a base é do lado da praça. Então, domingo de manhã não tem polícia nenhuma mais. A feira lá virou uma bagunça aqui lá. Você não anda no bairro. Entendeu? Então, na minha fala aqui foi para cobrar mesmo, porque eu venho falando, mas parece que falar não adianta. Então, vamos mandar papel e vamos ter resposta, porque eu preciso dar resposta para o povo lá fora. Entendeu? E a gente que é do bairro, que o pessoal conhece, diariamente cobra, marca você no Facebook, e aí, vereador, o que vai fazer agora? Eu não sou polícia. Igual o senhor falou, a mesma polícia não vai estar, toda hora onde o bandido está. Mas é isso, tá? Obrigado pela parte. Imagina, eu volto a dizer, eu partilho do anseio e da angústia, muitas vezes, do senhor. É nossa também, como todos no município aí, a questão da segurança pública. E só também eu pondero a questão da responsabilidade do prefeito nesse caso, né? Então, acho que a Guarda Municipal já faz muito, né? O senhor bem colocou aí, a Guarda Municipal tem ajudado demais a Polícia Militar em diversas operações do município. Então, eu imagino que o Lucas, o novo vereador Lucas, que está licenciado, assumindo a Secretaria de Trânsito, deve estar passando bons bocados, né, para organizar, para conseguir ter um efetivo operante nos principais pontos da cidade. Então, eu entendo a dificuldade e volto a dizer, acho que a gente precisa encaminhar esse pleito ao governo do Estado, pedir um maior efetivo de polícia militar e também a implementação do programa, salvo engano, chama-se Vizinhança Segura. Se não é Vizinhança Segura, é algo do gênero. Vizinhança Solidária. Obrigado, nobre vereador Michel. Vizinhança Solidária, que na verdade é um programa que a Polícia Militar tem, próprio para ser aplicado nos bairros, informando a população, a vizinhança de questões básicas de segurança, que muitas vezes, como o senhor colocou, à luz do dia, o assalto foi ao meio-dia, né, as pessoas 13h, dependendo da situação, a vizinhança está um pouco mais atenta, consegue coibir, já vê algo diferente, já liga num aviso, já se mobiliza. Então, nesse ponto, eu acho que o dever é nosso, como comunidade, de talvez buscar uma organização maior junto ao governo do Estado de São Paulo. Então, como que você faz uma base no bairro e não tem polícia? Aí é duro, né? Vereador Zé Machado não tem mais a parte. Ok, mas vamos lá. Enfim, sobre o trânsito, eu quero parabenizar o município. Semana passada eu estive na tribuna cobrando providências quanto àquela faixa de pedestre em relevo, ali na curva do Lago do Major, mais ou menos na frente do pub, dizendo que estava muito difícil de trafegar por ali, torcia o carro para subir na faixa de pedestre, e eu via o pessoal da prefeitura trabalhando no domingo, inclusive fazendo um acesso melhor para aquela faixa de pedestres. Não tive a oportunidade de passar de carro lá ainda. Aí, quem passou? Foi eu? Desculpa. Ficou bom, Zé? Então tá bom, ótimo. Eu não passei lá, vou passar, o Zé está falando que ficou bom. Espero que tenha ficado bom, acredito que tenha ficado bom. Parabenizar a prefeitura por ter agido rapidamente para consertar. Pode baixar um pouquinho o volume que está dando microfonia, Omeres, por favor. Paralelamente, sobre questões de trânsito, volto a dizer aqui, faço encarecidamente o pedido à prefeitura que altere o ponto de ônibus da entrada da cidade. Eu acho que é a 10ª vez que eu falo disso. Aquele ponto de ônibus está muito perigoso, próximo à Avenida São Paulo. Logo quem chega da Fernão Dias entra, tem um ponto de ônibus antes do semáforo. Aquele ponto de ônibus precisa voltar para o local que historicamente ele estava localizado, que é à frente ali da cruzamento, entroncamento com a Avenida São Paulo. Causa transtorno na alça, não tem possibilidade de aceleração. As pessoas que vêm da Fernão Dias estão acessando a Carvalho Pinto, tem ônibus cruzando para parar no ponto de ônibus. Enfim, aquilo não é adequado sob nenhuma norma técnica, então isso precisa ser resolvido e fica mais uma vez aqui o meu apelo e pedido atenção ao Poder Executivo Municipal. E por fim,
muitas pessoas estão ansiosas por saber do projeto de revitalização da Avenida da Alameda Lucas Nogueira Garcês. Foi anunciado, acredito que, se não foi anunciado oficialmente, através das conversas de bastidores, muitas pessoas têm me procurado, perguntado como vai ser esse projeto, o que vai acontecer na Lucas, e eu não tenho essa informação. Obviamente, a Câmara ela não precisa ser informada desse tipo de projeto, é atribuição da Prefeitura executar essas obras. Agora, eu acho que seria bastante interessante, tendo em vista a relevância da Alameda Lucas Nogueira Garcês, uma via de alto fluxo que liga o centro da cidade à rodovia, leva acesso a diversos bairros como Jardim Paulista, Maristela, Vila Giglio, Jardim do Lago, enfim, tantos bairros que a Lucas acaba sendo o principal eixo de transporte. Eu acho que valeria a pena uma reunião pública para apresentação desse projeto, né, quer seja no Fórum da Cidadania ou aqui nessa Casa de Leis, para que a população possa saber o que vai acontecer, possa opinar, e também estar segura quanto a essas alterações, né? 1 minuto. Obrigado. Sempre que há projeto de mudança de trânsito na cidade, o pessoal fica meio ouriçado. O comércio quer que o trânsito fique mais lento, né? O pessoal passar devagar e poder enxergar o melhor do comércio, o que eu acho, na verdade, é um disparate, né? A pessoa que vai num local, se o trânsito não flui, ela vai uma vez, depois não volta mais, né? Você quer ir no lugar onde você consegue acessar e sair com certa agilidade, com velocidade, enfim. Né? As pessoas que moram nesses bairros, que utilizam da Lucas como acesso, também querem uma maior fluidez no tráfego, né? E todas essas questões elas têm que ser conjugadas dentro de um projeto, de um plano viário desenhado pela Secretaria de Trânsito da cidade. Então, fica aqui o meu pedido, né, que seja apresentado na Câmara, possa ser discutido com toda a população. Não vou me estender mais, senão o prefeito vai me cortar. O prefeito, de 2 vezes já chamar de prefeito, a gente vai vendo. O presidente vai cortar a fala aqui. Mas é isso, fica esse pedido e vamos aguardar aí um posicionamento do Poder Executivo quanto a isso. Obrigado, senhor presidente. Só como utilidade pública, nessa quinta, né, às 19 horas, na sede da Rotary, tem uma reunião pública com os comerciantes e moradores da região. Está no site da Câmara, da Prefeitura e no Facebook da Prefeitura também. É para apresentação desse projeto? Isso. No Rotary? No Rotary Club. Às 19 horas, nessa quinta-feira. Vou informar a população, então. Tá bom? Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Este vereador. 10 minutos com a partes. Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Eu quero ser breve, presidente. Na verdade, eu só queria abrir uma discussão com os nobres colegas. Todos sabem pelo menos da minha ideia inicial referente à questão do preenchimento de vaga em creche, né, da crítica que eu faço hoje em razão da forma que está sendo estabelecidos os critérios para o preenchimento da vaga. Né, o preenchimento da vaga hoje, para que os munícipes entendam, ele é feito por ordem de chegada. Então, o munícipe que quer se inscrever à vaga, ele faz a inscrição junto da Secretaria de Educação, isso tem uma fila, ele entra para essa fila, e esse é o critério para que a pessoa faça o preenchimento, porque entra na fila e vai chamando por ordem de chegada, por ordem de inscrição. Qual que é a crítica que eu faço disso? A crítica que eu faço disso é de que, muitas vezes, algumas crianças que eu entendo, ou famílias que deveriam ter prioridade no preenchimento da vaga, crianças com deficiência física, pai com deficiência física, né, crianças que estão em estado de vulnerabilidade social, né, algumas questões que eu acredito que poderiam ser levadas em consideração no momento do preenchimento da vaga. Eu pensei em fazer um anteprojeto e caminhar para o Poder Executivo, eu pensei em fazer uma proposta de legislação sobre o assunto, mas aí, pensando melhor de que forma que eu acho que a gente poderia levantar esse debate na cidade, cheguei à conclusão, e é isso que eu quero trazer aos nobres colegas, de a gente criar uma comissão para tratar desse tema de forma específica. E aí, junto dessa comissão, a gente marca audiência pública, a gente traz a secretaria, o que os professores entendem sobre isso, a sociedade, os familiares, os professores, né, o Ministério Público, qual que é o entendimento do Ministério Público, a gente faz um convite para o Ministério Público para participar, para a gente fazer uma discussão dentro dessa comissão, e ao final essa comissão soltar um relatório de que forma que a gente deve propor. Que pode ser, ao final, a manutenção da legislação da forma atual, ou a gente
apresentam critérios diferenciados. Né? Então, quero trazer essa discussão aos nobres colegas, o que vocês acham da criação dessa comissão. Né? A gente pode fazer essa discussão durante a semana, né? Não precisa nem ser aqui no plenário, quero que vocês pensem. Mas que a gente faça a criação dessa comissão e, aí, posterior, essa comissão solte um relatório para ver qual forma que a gente vai tratar essa questão. Se propõe um projeto de lei, se não propõe, se mantém os requisitos da forma que está. Tá certo? Então é isso, eu agradeço a todos. Permite uma parte? Por favor, primeiro vereador Roberto, um minuto. Gostaria de dizer ao nobre vereador que é bastante pertinente essa discussão. A gente vem conversando sobre isso já com uma certa frequência, devido à qualidade das nossas creches municipais. Muitos pais optam até mesmo por procurar a vaga na creche do que pagar a escola particular. E isso acontece realmente que famílias que não têm condição social ou que precisa, e vulnerabilidade, como você muito bem colocou, fique sem a vaga na creche. Então, conte com o meu apoio, vereador, e acho bastante pertinente essa ideia. Só isso, senhor presidente. Vereador Daniel, um minuto. Acho excelente a ideia do novo vereador Michel. Poderia ser feito, sim, por anteprojeto de lei. Acredito que o senhor já tem bastante delineadas as ideias na cabeça, ou como apresentação de um projeto, mas a ideia de discutir com a comunidade ela é sempre bem-vinda. E sugiro, inclusive, que Vossa Excelência apresente esse projeto de resolução de criação de uma comissão de assuntos relevantes temporários, de acordo com o artigo 121, inciso 1º do Regimento Interno da Casa, inclusive com o senhor, de fato, assinando na cabeça do projeto, para que o senhor seja o presidente da comissão. Acho que o trabalho tem que ser presidido pelo senhor, por toda a ideia, toda a bandeira levantada, e aí os vereadores que tiverem interesse de participar da comissão também poderão fazer parte, de acordo com a deliberação do próprio projeto de resolução, quantos membros terão a comissão e tudo mais. Mas acho excelente a ideia, conte com o meu apoio. Agradeço, vereador. Uma parte, presidente. Um minuto. Parabenizar um nobre colega e me colocar já de antemão à disposição quando da formação dessa comissão. Ok? Só isso. Pela ordem. Um minuto. Parabenizar o vereador Michel pela iniciativa. Esse é um assunto bastante corriqueiro aqui na casa, visto que muitas mães, né, procuram vereadores, porque entendem que sempre há aquele jeitinho, né, da gente passar uma criança na frente da outra, e a gente sempre explica que não pode ser dessa forma, que tem que ser respeitado a lista de espera, que é por ordem de inscrição, né? E concordo com o vereador Michel que preferência deveria ser dado para crianças aí em situação de vulnerabilidade social, né? Mas tem a questão da Constituição, porque a vaga é um direito da criança e não da mãe, né? Muitas mães acham porque trabalho tem preferência, né, a vaga e tudo mais, mas a gente sempre frisa, não, a questão é a Constituição, porque a vaga, o direito à vaga é da criança e não dos pais. Então a ideia do novo vereador é bastante pertinente e eu também quero aqui novamente parabenizá-lo pela iniciativa e dizer que pode contar com este vereador também, no que for preciso. Obrigado. Eu agradeço a todos os vereadores. Eu sei que é um tema complexo, não é um tema simples, muito em razão disso, né? Porque a proposta inicial hoje é de evitar o jeitinho, né? E a forma que está estabelecido hoje tirou essa questão. Por outro lado, cria injustiças sociais severas. Então, acho que a gente pode, então, pelo menos, fazer uma reflexão sobre esse assunto e tentar encontrar uma solução. Se ao final a gente entender que não é possível, então que a gente mantenha, mas que a gente faça o debate, que a gente faça a discussão, que a gente faça a reflexão sobre isso. Outras cidades fizeram propostas que criaram critérios diferenciados e essas cidades não sofreram nenhum tipo de adinho ou algo desse tipo. Então, que a gente... Eu acho que é um tema importante para a gente fazer a discussão e através dessa comissão, eu tenho certeza que a gente pode chegar
num consenso ou numa solução para a questão. Tá certo? Eu agradeço a todos os vereadores. Obrigado. Mais algum vereador? Nenhum vereador. O senhor me concede a palavra como líder da rede? 10 minutos sem a parte. Eu quero aproveitar essa fala do novo vereador Michel e acho que a criação dessa comissão vai ser importantíssima para que a gente traga também a essa Casa de Leis algumas outras discussões referentes ao assunto das crianças no nosso município e questão de creche. Acho muito importante a gente entender que a sociedade mudou, especialmente nos últimos 50 anos, e que o papel hoje assumido pela mulher na sociedade é um papel diferente do assumido há 50 anos. E a própria situação econômica das famílias muitas vezes demandam o trabalho tanto do homem quanto da mulher para garantir o sustento básico da casa. E isso, de certa forma, ele trouxe uma realidade não vivida anteriormente, em que as mães muitas vezes precisam deixar seus filhos logo na tenra idade, já nas creches. Isso cresceu de tal forma que os municípios não estavam devidamente preparados para suportar a demanda. Por isso que existe hoje um déficit de vagas. Paralelamente, a iniciativa privada, muitas vezes, por meio de convenções coletivas de trabalho, obrigam as empresas de determinado segmento a disponibilizarem vagas de creche para os funcionários, né, que trabalham. Isso acho que precisa ser analisado também por essa comissão. Claro que a gente não tem atribuição e gerência sobre isso, mas entender quantas dessas empresas sediadas na cidade, com sindicatos na cidade, estão sob o manto dessa obrigação e muitas vezes não estão cumprindo seu papel, porque isso, de certa forma, pode desonerar o poder público, né? Isso pode ajudar muito na questão que a gente consiga disponibilizar mais vagas de creche para a população. E um segundo ponto é aí também, de alguma forma, trazer a discussão nessa casa do papel da família como um todo. Eu entendo perfeitamente as questões da demanda hoje do mercado, das questões sociais, das questões econômicas, pai e mãe muitas vezes trabalhando, mas nós não podemos esquecer do papel fundamental da família na construção de uma sociedade. Claro que não é regra, mas muitas vezes nós verificamos na cidade diversas pessoas transferindo a responsabilidade de educar o seu filho ao Estado, ao poder público. E não é responsabilidade do poder público educar os filhos. A responsabilidade do poder público muitas vezes é dar informação. Na escola, sim, todas as idades, o poder público faz o que pode. Agora, o poder público jamais vai substituir o papel do pai, jamais vai substituir o papel da mãe dentro de um lar. E isso, muitas vezes, por conta de todos esses fatores macroeconômicos que nós estamos falando e problemas gravíssimos sociais, isso ele acontece com uma naturalidade que as pessoas muitas vezes não percebem, estão transferindo, às vezes mesmo não de forma intencional, mas a responsabilidade pela criação dos filhos ao Estado. E não é do Estado a responsabilidade de criar os filhos, é das mães e é dos pais. Então eu acho que essa comissão, Michel, que você teve essa ideia de criar, ela de fato é de assunto relevantíssimo na minha opinião, e nós poderíamos pensar em fazer painéis nesse sentido, para que possamos discutir os critérios, que eu acho que a discussão é fundamental. O nobre vereador Júlio trouxe uma questão de ordem legal e constitucional, que eu acho que é possível que seja dirimida ao longo dos trabalhos da comissão, e eu também acho que nós poderíamos agregar de alguma forma esses outros assuntos, para que possamos fomentar essa discussão no município e quem sabe, né, ainda que devagarinho, plantar essa semente da recuperação da família, da necessidade máxima dos pais e das mães dedicarem tempo aos seus filhos, claro que cientes da questão que nós vivemos hoje sob a ótica econômica, entendo as dificuldades, mas acho que esse tema não pode ser deixado de lado. Obrigado. Requeiro a suspensão do intervalo regimental. Coloco em votação o pedido do nobre vereador Michel Carneiro, primeiro secretário dessa casa, a qual requer a suspensão do intervalo regimental. Os vereadores concordam com o pedido, permaneçam como estão. Aprovado, seja suspenso o intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que possa a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão.
Processos a serem discutidos e votados na ordem do dia da sessão ordinária de 8 de agosto de 2017, às 18 horas. Projeto de lei número 36 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que dispõe sobre a denominação do Centro Cultural André Carneiro ao prédio localizado na rua José Lucas, número 28, Centro, neste município, e dá outras providências. Só lembrando que o projeto de lei número 19/17, do nome do vereador Daniel, foi retirado da pauta, que volta à comissão por entrada da emenda do próprio autor. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 36/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esta vereadora. 10 minutos, 20 minutos com a parte. Boa noite a todos, público presente, público também que nos assiste pela internet. Só para esclarecer que o Centro Cultural André Carneiro, por ser na região central da cidade, um local bastante visível no município, foram feitas várias discussões, várias conversas ali com a equipe da Secretaria de Cultura, que está aqui presente. Quero agradecer a presença da secretária Viviane Coco e da equipe que está aqui presente. Também aproveito para estender meus cumprimentos ao secretário Rafael Carneiro. E foram várias sugestões, várias discussões acerca de qual nome se daria a esse local, até que houve um movimento de alguns artistas, aqui presente o Márcio Zago também, que tem uma amizade já de alguns anos com a família do artista André Carneiro, e juntamente o Márcio Zago com o Marcelo Alvinho, o Rafael Cardoso, nos pediu uma agenda com o prefeito para que se fizesse uma discussão acerca de que nome seria dado ao Centro Cultural. E nessa conversa foi sugerido o nome do André Carneiro, foram sugeridos outros nomes também. O que ocorre é que a Biblioteca do Jardim Imperial já tinha o nome do André Carneiro, e por pedido dos artistas, da relevância do artista André Carneiro, só um pequeno resumo: o artista André Carneiro é nascido em Atibaia, ele que fundou a primeira biblioteca, o Clube do Cinema, trouxe para Atibaia artistas como Anita Mafaldi, Oswald de Andrade, Di Cavalcante, tem muitos livros escritos em vários países, o trabalho dele reconhecido em diversos países, poeta, fotógrafo, cineasta, artista plástico, publicitário, e foi muito consagrado, e foi secretário de Cultura aqui também no município de Atibaia. Então, a pedido dos artistas, o prefeito Saulo sugeriu que se revogasse a lei que dava nome à Biblioteca do Jardim Imperial, e sugeriu, então, o Centro Cultural André Carneiro, até por ser um local mais voltado a exposições de fotografia e exposições de artes plásticas. Então, é só isso. Eu gostaria de agradecer a presença do pessoal da Secretaria e também do Márcio Zago, que está aqui presente. E só para justificar, conto com o apoio dos vereadores na nomeação do Centro Cultural André Carneiro. Obrigada. Mais algum vereador? Este vereador. 20 minutos com a parte. Parabenizar a vereadora Roberta. Além da questão da nomeação, André Carneiro é um munícipe ilustre, né? Poeta. Felizmente não é meu parente, todo mundo pergunta se é parente, né? Mas não é meu parente. Mas um munícipe ilustre, merecida a homenagem. E além disso, acho que tem a questão ali do casarão do Júlio Ferraz também. Enquanto não colocasse o nome ali para a Casa Cultural, muitos estavam chamando ali de Casarão da Cultura, tal. Isso estava trazendo um certo incômodo aos familiares ali do casarão Júlio Ferraz. Então, a gente fazer essa denominação do André Carneiro também, a gente vai resolver essas questões, né, esses equívocos aí que poderiam estar existindo em razão da não nomeação do casarão. Então, contar com o apoio desse vereador na aprovação. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente projeto, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Não. Não havendo vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente por encerrada às 18h55. Gostaria de convocar os novos vereadores para a próxima sessão ordinária, assim como para as sessões extraordinárias, no dia 15 de agosto de 2017, terça-feira, às 18 horas.
E nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de lei número 36 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que dispõe sobre a denominação do Centro Cultural André Carneiro ao prédio localizado na rua José Lucas, número 28, Centro, neste município, e dá outras providências. Coloco em segunda discussão, maioria simples, o projeto de lei número 36/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esta vereadora. 20 minutos com a parte. Só para esclarecer até, vereador Michel, no fundo, quando estava a placa ali, estava como Casarão da Praça. Então, acho que isso que acabou gerando essa confusão, mas ali vai se chamar Centro Cultural André Carneiro, não Boa. Casarão André Carneiro. Ótimo. Só isso. Obrigada. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente projeto, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Nesse instante, encerro a sessão extraordinária às 18h57. Assim como às 18h57, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final, maioria simples, o projeto de lei número 36/17. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente projeto, permaneçam como estão. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito. Não havendo mais nada para ser tratado nessa noite, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária, às 18h58. Uma boa noite a todos.